Oi, eu sou Cris Devacante. Vamos fazer a leitura agora do mapa da lunação de Aquário. É o momento da chegada da lua nova, que vai acontecer dia 11 de fevereiro, às 16h06. É quando Sol e Lua formam a conjunção, que é o ponto da lua nova, que trabalha agora o próximo período de 29 dias. Então, essa energia, ela começa, nesse momento. No dia 19 vai ter a lua crescente, dia 27 a lua cheia, que vai acontecer no eixo de Peixes e Virgem. No dia 6 de março a lua minguante, e aí no dia 13 de março um novo ciclo em Peixes, tá? E aí se encerra esse período. Então esse estudo é a leitura desse mapa da lua nova, que vale por todo esse período, do dia 11 até o dia 13, até começar a próxima alunação. E aqui nesse momento, nós vamos ter o ponto mais forte de 2021, que é o grande alinhamento de planetas em Aquário, porque nós temos aqui 6 planetas em Aquário. Então isso é um grande stellium, que é o momento onde tem uma concentração, em conjunção de muitos planetas, mais de 3. No momento aqui a gente tem a Lua, o Sol, Mercúrio, que está retrógrado, que é a nossa capacidade de conhecimento, a nossa mente racional, a nossa percepção das coisas, a Vênus, que é o nosso emocional, os nossos desejos, os nossos valores, que trabalha a questão das relações, mas também a parte financeira. O Júpiter, que traz as oportunidades, o desenvolvimento, o crescimento, o caminho, o desenvolvimento, para onde a gente está se direcionando, para onde a gente está buscando o objetivo. E o Saturno, que é o grande materializador, é a autocobrança que faz a gente trabalhar, colocar tudo isso de uma forma concreta, materializada. Tá? Então, esses 6 planetas, eles estão na energia de Aquário. Aquário é um signo que trabalha a energia da libertação, da mudança. Ele traz uma energia de acessar a sabedoria do universo, onde tudo está disponível, todas as portas estão abertas, você pode alcançar o que você quiser. Ele traz o acesso à criatividade, é como se tudo fosse para cima e tudo estivesse solto no universo, como as estrelas, e que a gente tem a oportunidade de acessar isso pela sabedoria. Então, isso traz muito a questão de olhar para o macro, para o todo, para o coletivo, para a humanidade, para a sociedade, para a rede. Não é uma visão única, uma visão individualista, é uma visão macro em grupo. Tá? Então ele traz essa oportunidade da gente trabalhar todos esses valores. E ainda o Sol e a Lua, eles vão estar no grau 23, que é um grau aquariano, que foi o último grau que teve as 2 últimas lunações, inclusive a de Sagitário, a de Capricórnio, já vieram trabalhando nesse grau. Então essa energia de Aquário, que ela já vem aumentando, ela está agora no auge da força. É onde a gente tem um grande acesso a uma grande oportunidade desse futuro que se abre. Então é como se abrisse realmente um portal onde a gente tem todos os caminhos abertos, E aí, para onde você quer ir? Para onde você se direciona? Dentro da sua visão, do que você percebe no momento de reflexão, de enxergar ao longe, o que é importante para você, O que você coloca o valor, o que é prioridade? Qual é essa direção? Qual é esse objetivo? Para onde você vai crescer? Mas tudo isso não pode ficar na teoria, isso tem que ser colocado em prática, isso tem que ser transformado em realidade. Então esse acesso, ele é a oportunidade que acaba aqui com Saturno, então é o que finaliza esse trabalho, que é para a gente transformar em algo concreto. Não é para ficar no imaginário, não é para ficar na fantasia, na teoria,
É um acesso enorme que a gente tem, mas que a gente vai ter muito esforço para conseguir transformar essa realidade, essas mudanças através da nossa criatividade. E a nossa criatividade está imensa. Para quem está aqui no Brasil, que vai cair com ascendente aqui em Câncer, esses planetas eles estão entre a casa 7 e a casa 8. A casa 7 trabalha relacionamentos, relação com o outro, os acordos que a gente faz nos relacionamentos, o nosso comportamento, como a gente se coloca na relação, qual que é o nosso papel, relacionamentos no geral. Pode ser amorosos, pode ser de sociedade, pode ser de trabalho, mas é como você se relaciona com esse macro, como você se relaciona com esse coletivo, né? E traz no relacionamento em Aquário a liberdade de ser diferente, a liberdade de ser único, a liberdade de ser incomum, mas que todas essas diferenças estão colocando o bem maior acima. Todas essa somatória de forças é por algo maior, é para a construção de uma união maior. Então, não é um caminho de oportunidades voltadas para o individualismo, é voltado para o todo. E a casa 8 trabalha o nosso psicológico, trabalha esse acesso da gente entender processos internos que estão muito ligados aos nossos sentimentos mais profundos do nosso subconsciente, onde a gente tem às vezes o enfrentamento dos nossos medos, das nossas crises, das nossas dúvidas. Então é um acesso a gente perceber tudo isso, entrar nesse campo emocional, perceber onde a gente ainda tem algumas amarras para a gente se libertar desses padrões. Então, se libertar desses medos, se libertar dos nossos impedimentos, da nossa autossabotagem, de nós mesmos. Às vezes a gente tem um trauma que a gente ficou preso num padrão. E aí a gente tem a oportunidade da gente romper com tudo isso. Então é um processo de uma grande libertação. Esse futuro ele não está trazendo só chances para a gente viver, mas chances que a partir desse novo é baseado da gente soltar e transformar realmente o nosso ser num nível bem profundo, bem psicológico, do nosso entendimento, dos nossos sentimentos, da nossa intimidade. E se libertar para se relacionar com as pessoas, porque o Aquário ele volta para essa somatória de forças e a gente precisa rever às vezes algum ponto interno que a gente tem, onde a gente se fecha, onde a gente tem medo, onde a gente não se permite se relacionar. Então é uma chance de limpar tudo isso. A casa 8 ela toca também processos na justiça. Então, quem tem processos judiciais, né, pendentes, é um processo de libertação que traz uma chance muito grande de resoluções, de mudanças, de coisas às vezes inesperadas, né, trazendo o percurso dessa história aí. Também algo que toca a nossa sexualidade, porque nos nossos sentimentos mais profundos, a nossa sexualidade, ela é reflexo disso. Então, talvez é uma oportunidade da gente se conhecer, da gente perceber que através, né, dessa sexualidade a gente acessa entendimentos do nosso psicológico, dos nossos sentimentos mais antigos e mais profundos, tá? Então, todo esse campo aqui, ele é regido então por Urano, né, que é o regente de Aquário. Aquário, ele traz além das mudanças, os imprevistos, as mudanças de caminho, as coisas que a gente não espera e chega de repente. Então é um mês que a gente vai ter às vezes muitas situações de surpresas, né? De coisas se revelando, de coisas se mostrando, de quebras, de rupturas, de acontecimentos coletivos. Às vezes pode ser de catástrofe, às vezes pode ser de algo mais difícil, porque essa energia de Aquário, por conta desse movimento muito forte, ela gera o caos, ela rege o caos. E o caos também rege essas catástrofes naturais, que de repente
tem uma erupção, tem um vendaval, tem um furacão, né? Tem desencarnes coletivos, afeta coisas em massas. Então tem essas questões também que mexem como uma grande tempestade. E é através dessa tempestade que esse novo dos céus se instaura na nossa vida para trazer a mudança. Então, a partir desse caos que se instaura, a gente coloca a nossa criatividade para mudar essa realidade, para perceber as oportunidades que a gente deseja, a partir do que é importante, a partir dos nossos valores, a partir da gente perceber as coisas no lugar certo, né? Entender que a Vênus e o Júpiter, eles são ali extremamente benéficos, eles são as energias mais benéficas, então eles estão acontecendo para o nosso bem, eles estão trazendo oportunidades da gente mudar, da gente enxergar, da gente abrir para esse desconhecido de uma vez, é como se abrisse realmente um grande portal. E aí o Urano, que rege esse aquário todo, está em Touro, né? E está aqui na casa 10, para quem está aqui no Brasil. Então, em Touro, fala do que a gente tem construído, do que a gente tem sólido, do que a gente tem apegado. Na casa 10, fala da gente fora de casa. Qual que é o meu status social? Como que eu sou visto? Qual que é a minha popularidade? Qual a visão que eu tenho do mundo, das pessoas? Qual a visão que essas pessoas têm de mim? Que influência eu tenho diante de tudo isso? Isso muitas vezes pega na parte do trabalho, do campo profissional, né? O papel que eu exerço, qual o serviço que eu contribuo para esse coletivo. Então, toda essa mudança é para a gente entender de novo que é para o todo. Percebe como todos os planetas estão acima da linha aqui? Então, quando está acima da linha, está voltado para o social, está voltado para o coletivo. A gente não tem nada para baixo que faz voltar para a gente. Tudo é externo. E mesmo quando é uma casa 8 que traz um processo íntimo, psicológico, é para perceber e desencadear isso para a sua visão e para a sua relação com o todo, com as pessoas. É como se esse portal abrisse a gente para uma nova percepção de interação. Falando em interação, é justamente o que o nó do norte em Gêmeos está trazendo para a gente se corrigir, da gente abrir e aprender que o que a gente precisa agora se trabalhar, né, é aprender essa colaboração, aprender essa integração, aprender essa troca, aprender essa conversa. E ela está fazendo um trígono justamente com Mercúrio aqui, que está retrógrado. Então é para a gente rever esses pontos, rever a forma como a gente se comunica, rever como a gente escuta, rever o que a gente absorve das outras relações, das outras pessoas, para a gente prestar atenção, para a gente estar presente, para a gente enxergar as coisas numa nova visão, de uma nova percepção. E tanto da casa 8 quanto da casa 12 que está aqui é totalmente o plano do subconsciente e do inconsciente. Então a racionalidade, ela está trazendo uma oportunidade da gente olhar coisas sutis, que são a base emocional, que são coisas muito mais profundas, que desencadeiam na nossa vida externa, né? Tudo parte daqui, de como eu sou dentro desses processos muito íntimos, muito subconscientes, inconscientes, é o que comanda quem eu sou. Então é a oportunidade de realmente transformar esse entendimento e virar essa chave num nível mais profundo. Quando a gente tem um ascendente aqui em Câncer, para quem está aqui no Brasil, a gente tem aqui a conjunção, inclusive, com a roda da fortuna. A roda da fortuna é onde as coisas começam a deslanchar, onde as coisas começam a acontecer, onde tem uma sorte, uma proteção, das coisas ficarem realmente práticas, concretas na nossa vida, na nossa realidade. E o Câncer, o ascendente em Câncer, é a visão que a gente tem do mundo, é de família, é de olhar para todos como uma grande família, é de olhar para as pessoas como um grande grupo, é de aprender a cuidar uns dos outros. Traz
origem da gente olhar também para o passado, da gente olhar para os sentimentos, para os nossos apegos, mas onde que está a Lua que rege esse Câncer? Exatamente nessa grande conjunção. Então é se libertar dos apegos, é se libertar dos medos, é se libertar deste passado, é quebrar realmente o portal, não como uma portinha como você está passando, mas como se esse passado deixasse de existir. Então ele acontece num plano subconsciente, ele acontece num plano psicológico, para que a gente entenda esse novo processo de auxílio por cuidado, por amor, por empatia. Câncer sente o que o outro está sentindo, ele se coloca no lugar do outro. E às vezes uma catástrofe ou uma situação muito difícil coletiva faz a gente perceber essa importância, faz a gente querer ajudar, faz a gente ter essa empatia diante de uma situação inesperada, do caos. Então é onde a gente traz ali a colaboração. E aqui tem um quincunce, que é um processo de ajuste, justamente com a Vênus. O que é importante para a gente? O que é importante para a gente já está na casa de relacionamento. Então, é importante cuidar uns dos outros, isso precisa ser ajustado. É importante cuidar das relações, é importante cuidar dos afetos, tá? Outro processo que a gente tem aqui é o Plutão, que está em Capricórnio na casa 7. Então é a transformação, é o que a gente precisa renascer, é o que a gente precisa regenerar, soltar algumas coisas, deixar morrer alguns comportamentos, alguns padrões que a gente tem desse passado, dessa forma como a gente vivia antes, porque está em Capricórnio, e curar isso com essa transformação, aprender a se relacionar de uma nova forma, que está fazendo um trígono justamente com a lua negra, que está em Touro. Então essa lua negra é o nosso potencial, é o nosso instinto, a gente tem uma força muito grande de materializar em Touro, na casa 11, o coletivo, o perceber o quanto eu tenho poder de construção desse coletivo, através da transformação do meu padrão de relacionamento. Outro processo bem importante é que o Marte, né, que também é um grande transformador, é a nossa atitude, a nossa ação, ela está em quadratura com o Mercúrio aqui, retrógrado. Então, o Marte e o Mercúrio seria a mente e a nossa ação, a nossa forma de agir com o que a gente fala. Então é alinhar, né? Na atenção a gente está sendo chamado, né? Num excesso de energia, a que isso tem uma verdade, que eu assuma atitudes verdadeiras com o que eu estou pensando, com o que eu estou falando, né? E não ter algo equivocado, né? Eu ajo diferente do que eu falo, não, é trazer um alinhamento. Numa atenção é como se você fosse obrigado, né, a tomar atitudes que condizem com esse pensamento, com essa percepção, com as coisas que a gente está enxergando, né? Então, desse inconsciente, o que você está colocando em prática na construção do mundo, na construção do coletivo, tem que estar alinhado com o que você enxerga e percebe desse novo aprendizado, desse novo entendimento do que é estar numa sociedade. O Quiron, né, ele está fazendo aqui um sextil com Saturno. Então, o Quiron, ele é a nossa ferida de alma, é a ferida do nosso eu. Diante desse coletivo, né, às vezes esse eu, esse ego, o quem eu sou, às vezes se sente ali magoado, impotente, diminuído, se sente de uma forma ferida, mas ele está tendo a oportunidade de se desenvolver nesse crescimento, de perceber, casa 9, né, o entendimento de que nós somos muito importantes na construção do que está sendo feito para o todo, para algo maior.
dentro do campo de relacionamentos. Então, o meu papel, o compromisso que eu coloco diante desse coletivo, o meu compromisso, a minha seriedade nos relacionamentos, com que eu me comprometo com os acordos, com os contratos, com a minha palavra, com os meus objetivos, me ajuda a curar essa ferida do quem eu sou, da individualidade ou do ego que pode se ressentir. Então ele tem muito mais a oportunidade de se fortalecer. E para finalizar aqui, o Netuno, que está em Peixes, ele traz o acesso da espiritualidade que está nos guiando, né? E ele está na casa 8, então é nesse plano da espiritualidade, é nesse plano da intuição, por trás desse cenário, por trás dessa cortina, que está fazendo um sexto com o Marte e uma quadratura com o nó do norte. Então, ela está por trás desse cenário, dando uma empurradinha para que a gente, através desse processo todo, tome uma providência nesse mundo concreto, nesse serviço social, que a minha atitude tem que ser pelo coletivo, tem que ser por algo maior, ela está me empurrando para que eu aprenda isso. Então, esse alinhamento, ele é muito forte, muito poderoso e é o grande marco do nosso ano, é o que a gente vai viver nesse processo de mudança e transformação, onde todas as oportunidades estão disponíveis, mas que é por algo maior, é pelo bem maior. O nosso caminho de mudança, de futuro, de reconstrução, ele vai se dar a partir do momento que a gente entende isso. Então, quanto mais eu entendo que tudo que eu faço, que eu viso, que eu penso no compartilhar, que eu não estou fazendo só por mim, mas que eu estou trabalhando pelos meus irmãos e enxergo as outras pessoas como iguais, como irmãos, sem querer padronizá-los dentro da minha visão, eu consigo seguir e fluir de uma forma muito mais próspera e abundante dentro dessa realidade. O Aquário, ele traz muito a questão de respeitar a interdependência de cada um ser livre para ser do jeito que é, da forma que é, no caminho que escolher e não ser determinado pelo conceito ou pela visão do outro, da gente respeitar as diferenças, mas sabendo que todas essas diferenças é o que justamente forma essa potência que é a somatória. Então o papel de cada um é importante, cada um é único. Nesse Quiron em Áries, né, nesse indivíduo que precisa curar o seu papel, o entendimento da sua autoestima, é saber que não existe um ser igual ao outro e todos nós contribuímos com a nossa função, com quem a gente é, com as nossas características, nós somamos, nós acrescentamos. Como uma energia que traz uma potência muito grande, né, de 6 planetas, é importante a gente olhar o que a gente tem no signo de Aquário, no nosso mapa, e entender qual é o maior processo de mudanças, porque essas mudanças de Aquário vai ser a maior mudança do ano inteiro. Então, todo esse ano, onde a gente tem Aquário, é onde a gente vai estar vivendo as maiores transformações, vai ser a maior foco da nossa atenção. E é como se a gente tivesse uma grande amostra de uma grande chegada que vem com tudo nessa alunação. Então, o que a gente vive agora, a gente precisa ter muita atenção, porque dali vai se desdobrar o nosso ano inteiro. Dali é a nossa percepção do que a gente escolhe, né, diante dessas mudanças, dessa cocriação que nós estamos fazendo parte, colaborando, interagindo, integrando, é o que a gente vai trabalhar o ano inteiro para mudar, para concretizar, para transformar isso em realidade. E é através dessa somatória, desse entendimento. Então, quanto antes a gente processa e a gente entende isso, mais a gente recebe, mais a nossa vida muda mais rápido, mais a gente consegue se sentir bem, se sentir forte e subindo patamares de desenvolvimento. Quando a gente fica muito preso ainda nas limitações, num estado de energia
mais baixo, nos medos, nas prisões, nos apegos, essa ruptura, esse processo de mudança é mais dolorido, porque ele vai acontecer de qualquer forma. Ou a gente entende e leva na boa, da melhor forma possível, aproveita essa energia entrando nela, ou ela vai acabar trazendo sustos muito grandes para a vida da gente, porque a mudança é coletiva, a mudança é para todo mundo. Então depende muito mais de como a gente lida com o nosso psicológico, com o nosso emocional, com o nosso entendimento. Então, quanto mais a gente trabalhar a nossa visão, que nós temos essa oportunidade disponível, mas processá-la da melhor forma possível, melhor vai desencadear o nosso ano. Então, é uma grande chave, né, da gente trabalhar esse acesso, trabalhar essa oportunidade para que o ano seja bom, tá bom? É isso, gente. Aproveitem muito, né, e assimilem o máximo que vocês puderem esse processo de mudança. Quem tem dificuldade com mudanças, quem tem dificuldade para se adaptar, é hora de se trabalhar. É hora de fazer um esforço de realmente enxergar o quanto está sendo precioso essa oportunidade da gente romper com padrões do passado para a gente poder ir para frente, tá bom? É isso. Fiquem com Deus e um beijo.